Terminada esta mesa, nós vamos, então, convidar a fazer antes a apresentação das duas conferências que abrirão os debates deste evento Pensa Brasil, Educação, e nesta mesa será mediada em continuidade pelo nosso presidente da Fundação João Mangabeira, o ex-governador Ricardo Coutinho. Então, para apresentar a conferência A Educação como Conquista, Direito e Patrimônio da Sociedade, Sentidos e Problemáticas no Brasil Recente, temos a satisfação de convidar o ex-ministro da Educação, senhor José Henrique Paim. E para apresentar a conferência Do Diagnóstico à Construção de Soluções para a Educação no Brasil, temos o prazer de convidar o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular da Faculdade de Educação da mesma instituição, o professor Roberto Lehrer. Voltamos, então, à condução e a palavra para o mediador desta mesa. Obrigado. Bom, eu vou iniciar rapidamente a conferência, passando a palavra ao ex-ministro José Henrique Paim, que vai falar exatamente sobre o tema Educação como Conquista, Direito e Patrimônio da Sociedade, Sentidos e Problemáticas no Brasil Recente. O ministro terá inicialmente 30 minutos, em seguida passaremos para a segunda conferência com o reitor, professor Roberto Lehrer. Ministro Paim, com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer muito o convite que me foi feito pela Fundação João Mangabeira. É uma satisfação e uma honra estar aqui. Cumprimentar também a Fundação pelo tema, esse ciclo de debate. E cumprimentar aqui. Opa. É pilha. Está faltando energia. Cumprimentar. Cumprimentar. Alô? Bom, cumprimentar também aqui o nosso ex-governador Ricardo Coutinho, que, durante seu governo, teve uma parceria muito forte e intensa com o Ministério da Educação, no período que eu estive lá, durante 11 anos, e que fez com que ele, inclusive, levasse lá para os seus quadros o Alessio, que está chegando aqui agora, que era o nosso secretário de Educação Profissional e Tecnológica. Cumprimentar também aqui o ex-governador Márcio França, cumprimentar o Alexandre Navarro, que é também companheiro aí de governo, de luta, e cumprimentar o nosso grande reitor, Roberto Lehrer. Sei que é uma satisfação compartilhar com ele esse debate. E saudar a todos aqui presentes. Bom, primeiro, eu diria que a gente está vivendo, sem dúvida alguma, um momento muito difícil. Nós tivemos um período onde nós conseguimos fazer com que a educação ela se transformasse no centro de uma agenda estratégica para o país, e hoje a gente vive um período de muita dificuldade, porque justamente nós estamos debatendo e discutindo aspectos importantes do futuro do Brasil, e a educação parece estar, hoje, mais tratada como um problema do que como uma solução para o desenvolvimento do Brasil. E eu sempre costumo, antes de falar sobre o tema específico, relembrar alguns aspectos que eu acho que, inclusive, já foram colocados aqui de forma bastante lúcida
pelos ex-governadores que fizeram aqui a abertura do evento, que é exatamente demonstrar que o Brasil, ele, em termos educacionais, eu costumo dizer que ele teve um despertar tardio. E nós tivemos, ao longo da história brasileira, um conjunto de janelas de oportunidade que, infelizmente, não foram utilizadas para que a gente pudesse incluir o tema educacional como um elemento central para o desenvolvimento do Brasil. Então, isso, sem dúvida alguma, influencia de forma bastante efetiva o momento que a gente vem vivendo. E é importante sempre destacar isso, porque nós tivemos, ao longo da história, momentos muito importantes, né, no Brasil, desde o século XIX, onde nós tivemos, lá em 1890, a criação do Ministério da Instrução, que, infelizmente, depois durou apenas um ano, né, e o Ministério da Educação só foi criado em 1930. Tivemos um período de industrialização do Brasil, onde também nós fizemos um processo de industrialização, mas não colocamos a questão da educação como um ponto central. Tivemos um processo de modernização do Estado brasileiro, a partir da década de 30, né, onde nós tivemos a criação do Ministério da Educação, mas não tivemos uma reforma educacional plena que pensasse a educação para todos, né, e tivemos, nesse período, também a modernização da agricultura, uma série de aspectos onde nós não colocamos no centro. É só a gente comparar o Brasil, não só com os países da América Latina, que fizeram essa reforma educacional a partir do final do século XIX, mas também comparar com os países asiáticos, né? Coreia do Sul e outros países que, ao mesmo tempo que tinham uma situação muito parecida com a do Brasil, né, e fizeram um processo de industrialização com modelo de substituição de importações, eles colocaram essa questão educacional como um centro do projeto deles de desenvolvimento. E hoje nós estamos vendo a diferença, né, que existe entre esses países e o Brasil, especialmente quando comparamos, né, o valor agregado dos produtos que são gerados nesses países em função do ganho tecnológico que eles tiveram, num prazo muito curto. Então, isso demonstra que, na verdade, nós podemos, sim, recuperar o tempo perdido a partir de um projeto que seja um projeto muito bem construído e que volte a pensar o modelo de educação para todos. Eu queria também destacar que eu tenho uma visão muito clara de que, primeiro, né, a minha chegada, vamos dizer assim, na educação, eu trabalhei durante 11 anos no Ministério da Educação. Antes disso, eu fui professor universitário, hoje sou professor na Fundação Getúlio Vargas também, então tenho essa relação com a educação, mas, ao mesmo tempo, eu sempre trilhei um caminho de gestão pública, né, de algumas funções públicas como gestor. E, portanto, a visão que eu trago sempre de educação é uma visão que está muito associada a uma visão a partir da gestão, né, e a partir da governança. E, ao mesmo tempo, é óbvio que eu respeito profundamente e admiro os profissionais da educação, que são pessoas que têm uma dedicação e um esforço, né, diário, que, independentemente do que ocorre na vida, né, de cada um, ele precisa estar preparado para passar, né, para a criança, para o jovem, no dia a dia, a esperança que esses jovens precisam para poder trilhar o seu processo de formação. Então, eu tenho um respeito muito grande, mas, em função dessa minha característica de trabalhar muito com gestão pública, hoje está vinculado a uma escola de administração pública, eu vou falar um pouco a partir dessa perspectiva, né, que é a perspectiva de governança e gestão. Óbvio que abordando aspectos que são importantes nesse processo. E a partir de uma visão também que eu considero que é uma visão que
faz com que o Estado tenha uma obrigação de gerar um conjunto de oportunidades para as crianças e jovens desse país. Então, quando a gente fala em governança da educação, eu enxergo governança sob duas perspectivas, governador. A primeira delas é que, e aí envolve um tema que está sendo debatido no Congresso Nacional, que é a constituição de um Sistema Nacional de Educação, né? Que é o nosso marco jurídico institucional pelo qual a educação se organiza, né, e pela qual ela funciona. Então, eu considero que, mesmo nós não tendo, né, não temos hoje uma lei específica que trata, né, que regulamenta o Sistema Nacional de Educação, mas o Sistema Nacional de Educação ele existe, porque eu tenho uma Constituição Federal que detalha e define claramente o papel de cada ente federado, né, define claramente quais são as funções da União, né, do governo federal, em torno da questão educacional, e, de alguma forma, nós temos um nível de colaboração existente a partir do regime de colaboração, né, que está previsto na LDB, na Constituição, nós temos uma relação muito forte, né, entre União, Estados e municípios, entre Estados e municípios também. E isso é muito importante, né, porque essa engrenagem ela precisa funcionar, porque o nosso sistema é um sistema que nós chamamos de uma gestão compartilhada autônoma, né? E a gestão compartilhada autônoma determina que, na realidade, embora haja uma colaboração, cada estado, cada município, na educação básica, ele tem autonomia para definir o seu modelo educacional. Então, na realidade, não adianta o governo federal, o Ministério da Educação, impor determinadas políticas sem que haja uma pactuação e um acordo com os estados e municípios para que essas políticas sejam implementadas, né? Então, esse aspecto é um aspecto muito importante. Agora, é necessário, sim, que, desse ponto de vista, nós tenhamos um avanço importante em relação à organização desse sistema. Nós precisamos tornar esse sistema mais orgânico, mais funcional e mais colaborativo. E, para que isso ocorra, né, o projeto de lei complementar que está no Congresso Nacional, ele coloca lá a criação de instâncias de pactuação, de colaboração, que são muito importantes. A primeira delas é uma instância envolvendo a relação entre União, Estados e municípios, para que as políticas públicas que sejam formuladas no âmbito do governo federal, do Ministério da Educação, tenham uma pactuação formal, como ocorre, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, para aplicação nesses estados e nesses municípios. Isso é um elemento muito importante para que a gente venha, né, a colocar um aspecto que eu acho que é central, porque, na realidade, o que acontece? Do ponto de vista social, quando eu estou falando e aí o que está colocado aqui nessa como tema, né, nesse debate, quando eu falo em direito à aprendizagem, o que acontece? Uma criança e um jovem que demanda o serviço de educação, para ele, não importa se a rede é municipal ou se a rede é estadual. E mesmo quando ele faz a sua trajetória, se a universidade é estadual, se a universidade é federal, se a universidade ela é privada, né, na verdade, ele tem o direito a acessar esse serviço. E a Constituição de 88 ela foi muito importante nesse sentido, porque ela trata a educação como um direito social. Então, nós temos que, na verdade, entender que o Sistema Nacional de Educação, né, ele tem que garantir o percurso educacional da criança e do jovem, né, desde a creche até a pós-graduação, de modo que nós tenhamos uma formação plena, né,
dessa pessoa, não só como cidadão, mas também como um futuro profissional. Então, é muito importante que a gente entenda que a educação no Brasil é nacional justamente porque, para o estudante, né, e para as famílias, na realidade, é um direito. E esse direito não importa quem vai ser o ofertante dele. Na verdade, ele tem esse direito como um direito constitucional. Então, esse aspecto, o primeiro aspecto, é essa questão legal institucional. O segundo aspecto, que eu considero também importante e fundamental, é o que nós chamamos de uma gestão voltada para a aprendizagem, que está muito associada a quê? Que nós tenhamos como centro de uma gestão educacional o direito do estudante aprender, que é um tema muito importante. Quando nós falamos do direito do estudante aprender, nós estamos falando também de um direito e um dever do Estado para que esse estudante possa permanecer no sistema, porque o Brasil tem um problema muito grande também, não só de aprendizagem, mas de retenção. Os nossos sistemas de ensino, né, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, eles, de alguma forma, não por responsabilidade do gestor, porque esse gestor, ele muitas vezes se obriga, né, ao longo da história do Brasil, a ficar, muitas vezes, gastando energia com temas que não são os temas relacionados ao sucesso escolar, como, por exemplo, infraestrutura escolar, o tema da logística, o tema que envolve a parte administrativa e financeira, né, desde o diretor da escola até o secretário municipal, o secretário estadual. Então, uma vida muito difícil do nosso gestor de educação, porque ele tem que conviver diariamente com problemas, né? Isso vale também para o reitor. O reitor tem que tratar de assistência estudantil, tem que tratar de uma série de questões da universidade, e, muitas vezes, ele tem muito pouco tempo para tratar das questões que são estratégicas da universidade, que está justamente associada a esse tema da aprendizagem, né, da formação. E isso, da pesquisa, no caso da universidade, acaba fazendo com que a gente tenha uma desconcentração daquilo que é mais importante. Então, é fundamental, pensando do ponto de vista da gestão desses sistemas, que a gente desonere os gestores desses aspectos administrativos financeiros, né? Então, é muito importante que que o reitor, por exemplo, fique o tempo dele, né, discutindo com o Ministério da Educação se tem contingenciamento, se tem corte, se o recurso lá da emenda de recuperação do nosso Museu Nacional, se foi contingenciado, se foi cortado, se a bancada que cortou foi o Ministério. Na verdade, a gente tem que estar preocupado com outros aspectos. E, infelizmente, nós não conseguimos, no Brasil, desonerar esse gestor educacional do aspecto que é mais importante, que é o tema, justamente, da aprendizagem. Então, é muito importante que a gente prepare, né, que nós façamos uma revisão desses processos para que a gente consiga ter a concentração do gestor no tema mais importante, que é o tema da aprendizagem. E, além disso, é muito importante que nós temos uma visão muito clara, né, de que nós temos, como falou aqui o ex-governador Márcio França, muita coisa que dá certo no Brasil, né? A educação brasileira, se nós formos olhar numa perspectiva histórica, de onde nós partimos, nós melhoramos muito. E, se nós formos olhar do ponto de vista de evidência, nós temos alguns sistemas estaduais que, nos últimos anos, se destacaram, né? Sistemas municipais também, mas sistemas estaduais importantes. E nós temos aqui, né, no Partido Socialista Brasileiro, uma representação disso. Quer dizer, nós temos o Estado da Paraíba, né, que vem se descolando do Nordeste, né, em relação ao desempenho educacional. Nós temos o Estado de Pernambuco,
que também tem um destaque importante na questão educacional. E aí, quando nós vamos verificar o que acontece nesses estados de diferente, né? Temos o estado do Ceará também, temos o estado do Espírito Santo. O que acontece de diferente nesses estados em relação aos outros estados? E nós vamos ver que são dois aspectos importantes. O primeiro deles é que existe uma visão desses estados em relação à educação do estado como um todo. Ou seja, a Secretaria de Educação Estadual, ela não pensa a educação somente da sua rede. Ela trabalha em colaboração com os municípios. Esse é um aspecto fundamental. E o outro, que eu diria que talvez seja o mais importante, é que há uma cultura de planejamento e gestão nesses estados diferenciada. E essa cultura de planejamento e gestão, ela parte do princípio que eu preciso construir um sistema de acompanhamento em relação à aprendizagem. E esse sistema de acompanhamento, ele se constrói a partir de uma cadeia de responsabilidade e de confiança. E como se constrói isso? Primeiro, um compromisso do professor com cada criança e cada jovem. E qual é o elemento que amarra esse compromisso do professor com a criança e com o jovem? É o compromisso da inclusão. É o compromisso de não deixar nenhuma criança e nenhum jovem para trás. Esse é o compromisso fundamental. E eu preciso também ter um compromisso do diretor da escola em acompanhar cada classe e cada turma, de modo que ele venha acompanhar o desempenho, abra um diálogo com esse professor que está em cada classe e cada turma, verificando o que ocorre, mas não no sentido punitivo, né, de ir lá e dizer para o professor, você não está tendo bom desempenho, você vai sair aqui dessa turma, né, e eu vou colocar outro professor. Não, é no sentido de dar o suporte, de dar o apoio e acolher esse professor e verificar qual é a necessidade que esse professor tem para que ele possa, efetivamente, trazer um bom resultado para aquela turma e para aquela classe. Então, e tem que existir esse compromisso do diretor em fazer esse acompanhamento e dar esse suporte para o professor. E, de outro lado, obviamente, o secretário de Educação, e se for uma secretaria estadual, as coordenações regionais, também deve fazer um acompanhamento de cada escola, estabelecer uma relação de confiança com o diretor da escola, de modo a dar suporte e criar as condições para que esse professor diretor, possa fazer com que aquela escola tenha um bom desempenho e que trabalhe com altas expectativas de aprendizagem. Então, esse ciclo é muito importante, né? E aí, quando nós vemos esses estados que avançaram, que mais avançaram, nós identificamos essa característica. E se nós formos olhar um caso específico, né, que é muito falado, que é o caso de Sobral, assim como também na Paraíba tem outros municípios que destacam muito, e a gente vai verificar a história disso, né, que é uma história de mais de 20 anos, no caso de Sobral, e perguntar para os gestores como é que começou esse processo. Esse processo ele começou com uma preocupação do secretário, do prefeito, em identificar qual era a metodologia de ensino utilizada em sala de aula. Porque a preocupação em Sobral era a questão da alfabetização, como todos sabem aqui. E aí eles foram verificar qual era o problema que existia em relação à metodologia de ensino. E ficaram bastante tempo discutindo esse tema. E depois eles chegaram à conclusão que esse aspecto da prática pedagógica, ele é importante. Mas o mais importante, na verdade, não era a prática pedagógica. O mais importante era justamente o acompanhamento que foi estabelecido. E esse acompanhamento começou de forma muito simples, né? Uma folha de papel, verificando como que estava o desempenho de cada aluno. Hoje, claro, nós temos uma sofisticação maior, nós temos sistemas que fazem esse tipo de avaliação, nós usamos teoria de resposta ao item, mas, simplesmente, havia um acompanhamento.
Porque, na realidade, o que eles chegaram à conclusão? De que, na verdade, o professor, é óbvio que ele precisa de apoio, ele precisa de formação, ele precisa de suporte, ele precisa de uma valorização, mas ele precisa, sobretudo, da liberdade em relação à forma como ele vai ensinar. E essa liberdade, obviamente, que está associada, né, a uma confiança, a um compromisso, mas está associada também ao desempenho que aquela classe, que aquela turma, que cada criança e cada jovem vai ter. Então, esse é um aspecto central. E eu estou falando aqui de evidência. Eu não estou falando aqui de algo relacionado a um pensamento, e sim de um pensamento construído a partir de uma evidência. E nós temos teorias associadas a isso, como a teoria da escola eficaz, que trata claramente e diz quais são as características que uma escola que é voltada para a aprendizagem tem, e esse certamente é um aspecto importante. Então, eu diria para vocês que o centro de um sistema, né, de uma governança, de uma gestão educacional, deve ser justamente a garantia, né, da aprendizagem e a garantia de um percurso educacional para cada criança e para cada jovem brasileiro. Por isso que é muito importante que a gente tenha uma visão e um conceito sobre educação no Brasil. Primeiro, que seja uma visão nacional, né? Nós sabemos que a educação é nacional, então nós precisamos ter essa visão nacional, independentemente do Estado. Claro que cada Estado, cada município, ele, dentro da diversidade que o Brasil tem, né? Dentro da desigualdade que o Brasil tem também, ele vai estabelecer aspectos que estão relacionados à formação, que vai levar em consideração as questões regionais. Mas a educação, ela é nacional, né? Isso está garantido pela Constituição, está garantido pela LDB, e é muito importante que a gente saiba isso. Então, existe, né, uma base nacional curricular, que é um avanço importante, que, a bem da verdade, começou a ser discutida em 2014, o Alessio estava lá, inclusive, no Ministério da Educação, quando nós começamos a fazer essa discussão, né, com muito diálogo, um diálogo muito importante, não só com secretários estaduais de educação, com secretários municipais de educação, mas também um diálogo com as entidades, né, como a Amped, a Anfop, que participaram dessa discussão, onde nós colocamos claramente a questão da base nacional curricular, ela está relacionada a uma questão de inclusão. Por quê? Se eu consigo estabelecer, do ponto de vista nacional, o que é o mínimo e quais são os objetivos de aprendizagem, né, e quais são as competências e habilidades que um estudante deve, né, conseguir ao longo do seu percurso educacional, eu vou fazer com que aqueles estados, né, que têm menos capacidade técnica, que têm mais dificuldade, possam se equiparar com os estados que têm mais capacidade técnica. Então, na verdade, eu estou fazendo, do ponto de vista de aprendizagem, um processo de melhoria da equidade. Da mesma forma que nós fizemos em relação ao Fundeb, que nós reduzimos as desigualdades educacionais, né? Um estado como o Maranhão, em relação a um estado como São Paulo, né, antes do Fundeb, a diferença era de um estudante do Maranhão equivalia a 30% de um estudante de São Paulo. Hoje equivale a 70%, 80%. Né? E nós precisamos fazer com que, em relação à aprendizagem, também isso ocorra, né? E nós conseguimos construir isso muito bem em relação à base da educação infantil e do ensino fundamental. A do ensino médio, como nós não fizemos um detalhamento maior desses objetivos de aprendizagem, e nós temos também uma organização por área, nós podemos ter também, nos estados, hoje, uma dificuldade desse detalhamento, o que venha a gerar uma desigualdade maior, né? Então, é muito importante que a gente consiga também avançar nessa direção. Um outro aspecto que eu queria destacar, eu não sei como é que está o meu tempo, é que nós estamos falando muito, né, se ouve muito, e educação acontece isso, do que nós chamamos das competências do século XXI. Né? E aí, claro, dentre essas competências, nós estamos falando muito da questão do socioemocional,
né? Inclusive a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem lá um professor chamado Roberto Lente, que estuda muito essa questão das habilidades socioemocionais, né? Ligado à neurociência, inclusive. E essas habilidades socioemocionais, elas passaram a ser tão importantes quanto as habilidades cognitivas foram no século XIX e no século XX. Né? Elas são fundamentais, eu diria. E elas têm que ser trabalhadas no âmbito da escola, têm que ser trabalhadas no âmbito da educação como um todo também. Né? Elas eram pensadas muito mais no âmbito da família, mas hoje elas são pensadas também no âmbito da escola. E aí, eu vejo que nós estamos na contramão hoje no Brasil em relação a isso. Porque quando nós falamos em habilidade socioemocional, e nós estamos falando em habilidade socioemocional porque, na verdade, hoje nós estamos vivendo uma sociedade diferente, né? O Manuel Castells é um intelectual que aborda muito essa questão da obsolescência da escola, né? Porque, de fato, o estudante hoje, como disse aqui o ex-governador, o estudante do século XXI. Né? Ele chega hoje em sala de aula com um conjunto de informações muito grande. Mas por que eu digo que a gente está na contramão? Porque um aspecto dessa questão das habilidades socioemocionais é o que a gente chama de pensamento crítico. E o pensamento crítico está associado ao quê? Está associado muito à filosofia, à sociologia, aqueles componentes que nos levam à reflexão, aquelas áreas que nos levam à reflexão, que são as áreas de ciências humanas. Então, essas áreas de ciências humanas elas têm que ser valorizadas, porque elas que vão fazer a diferença. Né? O conhecimento cognitivo, o conhecimento da tecnologia, o conhecimento do que um computador faz, o conhecimento do que nós estamos tratando em termos de indústria 4.0, de todas essas inovações que nós temos presentes, né, no século XXI, o que vai fazer diferença, na realidade, será a questão do socioemocional e do pensamento crítico. E aí nós vemos o que hoje? Uma discussão de reduzir a questão da formação de filosofia e sociologia nas nossas universidades e, de certa forma, não considerar isso para a formação na educação básica. Né? Então, nós estamos indo na contramão do que os países desenvolvidos estão pensando nessas competências do século XXI. Né? E o outro aspecto é nós reduzirmos um pensamento, com o pensamento do Paulo Freire, a uma questão somente de ideologia. Na verdade, o que o Paulo Freire defende é que a nossa educação seja contextualizada e, essencialmente, que nós teríamos a formação de cidadãos com o pensamento crítico, que é tão importante para essas habilidades do século XXI que têm que ser trabalhadas. Então, eu considero que, nesse momento, no Brasil, a gente precisa, de fato, repensar, né, esses aspectos, criar uma agenda, né, que seja uma agenda construtiva, onde temos uma visão sistêmica da educação. Né? Eu acho que nós conseguimos, durante um determinado período, demonstrar para o país que, na realidade, não há dicotomia, né, entre ensino superior e educação básica. Nós não podemos contrapor a educação básica com a educação superior. Nós precisamos, na verdade, entender que isso é uma complementação. Porque onde nós formamos nossos professores? Nossos professores estão sendo formados no ensino superior. Então, eu não posso ter uma política educacional no Brasil que não pense a educação como um todo. Né? Esse é um aspecto tão simples de entender, mas, infelizmente, nós não estamos conseguindo ter essa visão. Né? E a gente já tinha superado esse debate, na realidade. E esse debate voltou, né, de novo à tona, colocando em contraposição, o que, na verdade, não deve estar em contraposição. Né? E se nós formos olhar os números da OCDE, nós vamos ver que o Brasil reduziu a relação, né, entre o investimento em ensino superior em relação ao investimento da educação básica, que
que nós tínhamos uma relação de 11, passamos a ter uma relação de 3,6, ou seja, nós aumentamos o investimento em educação básica e mantivemos o nosso investimento em educação superior. Então, se nós queremos construir uma nação desenvolvida, nós temos que ter essa visão sistêmica. Esse é um ponto muito importante e central para um projeto de desenvolvimento. Então, a valorização da educação como um todo, ela é fundamental, desde a creche, que é a raiz da nossa desigualdade, até a pós-graduação, que é onde o Brasil pode ganhar, em termos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Então, eu acredito que isso é central para um projeto de desenvolvimento. E, por último, eu queria dizer que o país que a gente precisa construir na educação brasileira é um país que consiga trazer para a juventude, para nossas crianças, um sentido de igualdade de oportunidades. A educação é o caminho para que a gente possa efetivamente permitir a igualdade de oportunidades. Por isso que é muito importante que nós consigamos avançar nessa direção, com projetos que sejam projetos muito bem determinados. Eu não tenho dúvida que aqui, nessa fundação, nós temos vários exemplos, que vão ser tratados hoje à tarde, como o exemplo da Paraíba, de Pernambuco, de São Paulo, dos municípios aqui presentes, que, na verdade, são exemplos de que nós podemos construir, sim, projetos que são libertadores, emancipatórios, mas, ao mesmo tempo, também projetos que trazem um exemplo de uma boa formulação de política pública. Eu participei de um debate recentemente na Câmara, onde eu usei a expressão, na discussão, até foi sobre o futuro das universidades federais, eu usei o termo lá, eficiência. E aí tinha um professor da Universidade Federal de Minas Gerais que levantou a mão e falou assim, mas, ministro, eu não sou mais ministro, mas as pessoas me chamam sempre de ministro. E eu sempre digo que eu sou professor, na verdade. Mas, ministro, o senhor não pode usar esse termo eficiência. O senhor não pode, porque o senhor tem um pensamento de esquerda, não pode ter essa visão. Nós vamos falar em excelência. Aí eu falei para ele, olha, na realidade, o que eu penso é o seguinte, se eu sou um gestor público, se eu tenho uma responsabilidade pública, eu não posso pensar em um sistema que não seja eficiente. Mas a eficiência do sistema, o que eu penso como eficiência, que faz a diferença. E o que eu penso como eficiência é justamente garantir essas oportunidades, e garantir o direito à aprendizagem. Então, eu acho que isso que é um ponto central, e eu diria que, sem dúvida alguma, aqui nós temos exemplos disso. Muito obrigado. Professor e ex-ministro, Zé Henrique Paim. Eu quero passar rapidamente a palavra ao reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ e doutor em Educação pela USP, Universidade de São Paulo, professor Roberto Lé. Muito bom dia a todas e todos presentes. Muito feliz com o convite. Saudar o presidente da Fundação João Mangabeira, ex-governador Ricardo Coutinho. É muito importante, nesse momento, as organizações partidárias do campo da esquerda, particularmente, sistematizem, façam encontros que possibilitem convergências, reflexões originais sobre estratégia. Então, parabenizo muito o Partido Socialista Brasileiro e também a Fundação João Mangabeira. Saudar o ex-governador Márcio França. João Eduardo, muito bom estar...
compartilhar a mesa com José Henrique Paim, professor e ministro, que, aliás, os reitores estão com saudades de você, né? Por muitos motivos, né? E também parabenizar a escolha do tema de abertura do Pense. Debater e refletir sobre a estratégia política e sobre a educação nos interpela sobre como enquadrar esse debate sobre a educação. E de todas as experiências educacionais que nós conhecemos, praticamos, e mesmo análise da situação brasileira, nos leva a pensar que a reflexão sobre as políticas educacionais, obviamente, são reflexões que estão profundamente imbricadas ao sistema de acumulação, padrão de acumulação, seja o nome que nós queiramos dar, podemos sintetizar com a economia. É impossível refletir hoje sobre o futuro da educação olhando para as políticas de uma forma intraeducacional. E nós temos percebido isso no Brasil de hoje, inclusive com retrocessos muito preocupantes em relação às desigualdades educacionais que voltam a aumentar no país, em função do padrão de acumulação que está em curso no Brasil. E é uma reflexão, a meu ver, muito estruturante da democracia. Frequentemente, nós pensamos a democracia muito na dimensão da democracia política. E a educação é fundamental para a democracia política, e temos visto os conflitos em relação à liberdade de cátedra, liberdade de pensamento no campo da educação. Mas tem uma outra dimensão da democracia, que uma historiadora canadense fez um trabalho maravilhoso sobre isso, a Ellen Makin-Wood, salientando que a democracia tem a dimensão econômica. E nós temos que pensar a educação como uma interface entre democracia política e democracia econômica. Pensando estas interfaces entre a democracia política e a democracia econômica, e pensando os sistemas de acumulação no Brasil, particularmente no século XX, podemos destacar que nós tivemos um período muito extenso, muito heterogêneo, que ficou conhecido como industrialização por substituição das importações. Grosso modo, a partir dos anos 30. E é importante salientar que este sistema de acumulação propiciou condições de inserção do Brasil não apenas na economia do século XX, mas, sobretudo, colocou o Brasil como um país sui generis, em que nós temos a situação objetiva de sermos o último país da América Latina a possuir universidades, mas nós somos o 13º país com a maior produção científica mundial, o que é uma situação paradoxal. No contexto da industrialização por substituição de importações, nós tivemos a constituição do CNPq, da CAPES, do ITA. Em outro momento, em outro contexto, mas também ainda dentro do mesmo sistema de acumulação da FINEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da federalização das universidades federais, que possibilitaram o país ter uma infraestrutura de pesquisa muito particular entre os países capitalistas dependentes. E é importante que nós não percamos de vista que este contexto de industrialização capilarizou pela primeira vez na história brasileira em áreas econômicas que o país rapidamente logrou atalhos e assumiu um protagonismo e uma liderança mundial.
Pensemos nas mudanças na agricultura com a Embrapa, pensemos na indústria aeroespacial, particularmente com a Embraer, mas não apenas, o INPE, etc. O país passa a ter domínio de tecnologia nuclear, o CNPq, aliás, foi criado pensando nisso. Telecomunicações, engenharias sofisticadas e uma dimensão muito estruturante que possibilitou a economia brasileira ter essa pujança que logrou no período, que foi a Petrobras. E todas essas empresas, essas grandes empresas públicas, tinham um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, as universidades formavam mestres e doutores, começa a ter a expansão da pós-graduação, que se deu, sem sombra de dúvida, no período da ditadura empresarial militar. Nós tínhamos aproximadamente 60 programas de mestrado e doutorado em 63. Em 85, que convencionalmente nós denominamos como o último ano da ditadura, talvez fosse melhor uma periodização até 88, mas, enfim, isso é uma polêmica. Independente de qualquer questão, em 86, 85, 86, nós tínhamos 1.116 programas de mestrado e doutorado. Então, é indubitável que a pós-graduação se estruturou nesse período. Mas se estruturou de uma forma muito sui generis. A experiência que vinha de um processo democrático foi, obviamente, golpeado, né, com o golpe 64, mas a ditadura logrou algo que é muito sofisticado, muito complexo em termos de política, que manteve uma expansão forte das universidades e dos institutos de pesquisa, ao mesmo tempo plantando bases autocráticas muito ásperas. Pensemos no contexto da reforma universitária de 68, no ato institucional número 5, no decreto 477, enfim, muitos professores e estudantes afastados da universidade de diversas formas, presos, inclusive assassinados. Mas, ainda assim, a pós-graduação e a pesquisa no país cresceram. E isto tem uma alteração muito profunda a partir da crise em 82, em que nós vamos ter o início de um novo sistema de acumulação com toda a polissemia da palavra que nós denominamos de neoliberal. E esse período de transição para o neoliberalismo foi um período muito áspero também para o país. Alta inflação, um contexto em que o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia foi desfeito. Posteriormente, nós tivemos um estrangulamento enorme de recursos para as universidades. As universidades, basicamente, estavam sendo mantidas só com a folha de pagamento, não tinha mais recurso de custeio de capital. E, como característica também deste período que vem da ditadura, nós temos uma ampliação da educação básica, ou podemos dizer do ensino fundamental, né, de forma mais adequada, que foi uma expansão também sui generis, em que a junção do antigo primário com o ginasial, o que é uma medida democrática, porque amplia o ensino fundamental, mas, estranhamente, como diz o poeta Manuel de Barra, às vezes as coisas crescem para menos. A escola pública que se massifica é uma escola pública que passa a ter condições objetivas de funcionamento extremamente difíceis. E essa situação de termos um sistema público de ensino em condições tão difíceis como foram no final dos anos 70 para a década de 80, se materializa numa profunda desigualdade social. Se nós examinarmos quem são os estudantes que não conseguiam concluir o ensino fundamental, que não eram alfabetizados, nós vamos ver que eles tinham cor e classe. E discriminação regional. Se tomarmos como referência, enfim, a escolarização das crianças e jovens, nesse período, nós vamos ver que, na área do campo, juventude negra, são, fundamentalmente, os setores da sociedade que têm um direito à educação completamente negado. E isso em nome de políticas que se apresentavam como aparentemente universais.
Nós temos, portanto, um contexto de industrialização, o país muda de feição, o país passa a ter domínio de ciência de ponta, de áreas econômicas de ponta. Isto se altera profundamente na década de 80, no contexto do neoliberalismo, da chegada ao neoliberalismo no Brasil, se espraia ao longo dos anos 90, também com uma crise enorme para as universidades, em que, claramente, os objetivos da Constituição de 88 não estavam sendo operados, não estavam sendo operacionalizados, e em que os problemas da Constituição começaram a se tornar também muito evidentes. E um dos grandes problemas da Constituição, obviamente, foi a forma de descentralização para os estados e municípios, que, no caso da educação, eu caracterizo como uma descentralização que tem um componente espúrio muito grande, porque é uma municipalização que, frequentemente, não dá meios para os municípios, efetivamente, terem uma política, como diz o Paim, de forma muito precisa, que tivesse inserida numa concepção de Sistema Nacional de Educação. Grande parte dos municípios, na década de 90, 80, 90, estão fortemente insulados, descapitalizados, enfim, para uma estrutura de repartição de responsabilidades, de tributos, etc., muito desigual, e isso torna, enfim, a educação brasileira uma educação que tem características, como disse um grande sociólogo aqui de São Paulo, né, o nosso querido Chico de Oliveira, de características ornitorríncticas, ou seja, aquele bicho esquisito, que é o ornitorrinco, que tem bico de pato, tem pena, tem patinhas de pato, mas é mamífero, ou seja, é um bicho muito estranho, que coexistem tempos evolutivos diferentes, tal como é o Brasil. Nós temos tempos evolutivos, históricos, muito desiguais dentro do nosso país, e o sistema educacional, a meu ver, tem essa marca muito profunda e que caracteriza a situação da educação brasileira. Um outro ponto que me parece muito importante para nós pensarmos a educação, ainda discutindo e tendo como referência a reflexão sobre os sistemas de acumulação, nós temos que dimensionar o que aconteceu ou foi acontecendo na economia brasileira a partir da crise da dívida de 82. Eu não diria que existe, estrito senso, uma desindustrialização, mas é forçoso reconhecer que nós temos uma simplificação de cadeias produtivas que impacta fortemente nas expectativas que os setores econômicos têm sobre a educação. Nos anos 90, final dos anos 90, início da década de 2000, um documento da Confederação Nacional da Indústria fazia projeções sobre a força de trabalho, indicando que, no caso brasileiro, a projeção para os próximos anos, enfim, que seria hoje, talvez, né, seria os próximos 20 anos, naquele momento, basicamente, o que se propugnava era que não mais de 5% da força de trabalho com educação terciária, não é nem educação superior, que isso é um neologismo muito importante para entender a relexicalização, novas palavras que são utilizadas para definir o que é a educação superior na América Latina e, particularmente, no Brasil. Então, os próprios setores econômicos estão indicando que a percentual da força de trabalho que eles iriam precisar seria muito baixo de força de trabalho. E o padrão, enfim, de emprego no Brasil, infelizmente, confirma e corrobora isto. Durante a década de 90, nós tivemos também uma desconstrução da vinculação constitucional dos recursos para a educação, os 18% das receitas líquidas da União, que passam a ser travados com a DRU, todo o processo de desvinculação das receitas da União, que tiveram vários nomes, mas que também foi, enfim, desidratando os recursos estruturais para a educação, um quadro que, num certo momento, chegou a ter positividade, porque reorganizou o ensino fundamental, que foi o caso do Fundef,
mas que também provocou distorções muito graves na medida em que a política educacional perdeu essa visão de conjunto que Paim faz referência. Nós temos que pensar, obviamente, a educação infantil, temos que pensar o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior de uma forma articulada, e, por isso, novamente, a perspectiva do Sistema Nacional de Educação, que eu vou tentar falar um pouco sobre isso a seguir. A partir dos anos 90, novas crises, né, 98, enfim, todo um contexto que produz um novo momento político no Brasil, que também é muito difícil de ser interpretado analiticamente e que a literatura econômica denomina como um novo desenvolvimentismo, um neodesenvolvimentismo, que se materializa particularmente a partir do final do primeiro mandato do presidente Lula e que marca essencialmente o segundo mandato de Lula e uma parte do primeiro mandato de Dilma Rousseff. E essa perspectiva neodesenvolvimentista, ela não foi capaz de reverter uma tendência de simplificação de cadeias produtivas. Nós vamos ter o boom das commodities, enfim, o país passa a ter uma especialização regressiva em commodities, de baixo valor agregado. Aqui, obviamente, a discussão é sobre o trabalho e a formação humana necessária, ou seja, que tipo de formação humana nós precisamos, enfim, para metabolizar a economia brasileira. Nós temos, portanto, uma expansão de empregos de baixa complexidade, é uma forma nova de trabalho simples no século XXI, que não induz uma sofisticação da educação brasileira. Então, é um momento muito contraditório, né, que culmina, desgraçadamente, com o impeachment ilegítimo e que abre um novo momento de um neoliberalismo, digamos, extremamente duro, que pode ser, a meu ver, materializado pela Emenda 95. Mas é um período que nós tivemos muitos avanços, e são avanços muito contraditórios, mas que devem ser pensados por nós, porque foram tentativas de políticas. Uma foi o Plano de Desenvolvimento da Educação, que aporta recursos e manifesta de maneira ainda muito fragmentada expectativas sobre a educação, mas, a meu ver, muito focalizada e muito centrada na agenda do Todos pela Educação, que não é uma agenda sistêmica e estratégica para o país, é uma agenda voltada muito para os interesses particularistas, enfim, dos setores econômicos que sustentam esta iniciativa. Mas tivemos, pela primeira vez no Brasil, uma política que adensou um eixo democrático na educação brasileira. E esse eixo democrático, que está adensado nos anos 2000, provocou e provoca mudanças que ainda não conseguimos avaliar a sua extensão. Eu me refiro aqui, fundamentalmente, à expansão das universidades federais, à criação e expansão dos institutos federais de educação tecnológica, ao Enem, ao SISU, que possibilitou mobilidade dos estudantes, e, particularmente, uma desconcentração regional da educação superior no Brasil e dos institutos. Nós vamos ter um crescimento muito grande no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, mudando o perfil social dessas regiões de uma maneira absolutamente emocionante e impactante. Pensemos em universidades na Bahia e como que ela produziu externalidades para a juventude negra. A mudança é radical, de postura de vida, estética, no visual, nas roupas, na música, na dança e no orgulho da negritude. Isto foi fruto, em grande parte, de mudanças que nós vimos nas universidades nessas regiões. Então, é importante destacar que essas externalidades da educação superior e da educação básica não são aferíveis de uma maneira, num cálculo econométrico, mas têm uma importância enorme para um país
como é o caso do Brasil. Nós tivemos o Fundeb, que é uma mudança também muito estrutural, que corrige parcialmente os principais problemas do Fundef, ampliando para a educação básica, né, para o ensino médio e, depois de muita luta, para a educação infantil. Ampliamos os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi um momento muito virtuoso para a pesquisa na cadeia de petróleo e gás, que a minha instituição se beneficiou muito, no caso da COP, né, com a área de energia, enfim, prospecção de petróleo no pré-sal. E, sobretudo, mudança nas frequências escolar de crianças muito pauperizadas, no caso do programa Bolsa Família, que tem uma externalidade também aqui muito positiva para a escolarização das crianças. Portanto, nós vamos ter, pela primeira vez no Brasil, uma redução das desigualdades educacionais se pegarmos os estratos de renda em nosso país. E isso, a meu ver, foi um ganho extremamente estruturante para nós pensarmos hoje avanços a partir dessas políticas que, a meu ver, precisam ser também corrigidas em termos de instrumentos de política para que elas possam ter características mais duradouras. O que me parece hoje um tema muito estruturante para a nossa reflexão? Nós precisamos estruturar um Sistema Nacional de Educação. O sistema público não pode estar estilhaçado em 5.550 municípios. É verdade o que Paim chama a atenção, de que existe muita interação, é certo isso. Mas alguns elementos estruturantes, a meu ver, são decisivos. E talvez o elemento mais decisivo hoje seja uma equalização do que é uma escola. Que aparelho, que equipamento público é uma escola? Não dá para organizar o conceito de escola a partir do per capita repassado pelo Fundeb. Não dá. Foi feita uma reflexão, já que tem várias formulações, como custo, aluno, qualidade, mas nós temos que conjugar políticas que contem per capitas, mas com políticas que assegurem a existência da escola. Porque o Fundeb, é verdade isso que foi salientado, possibilitou aumento de receita em vários municípios e estados, mas também significou queda de receita em 1.300 municípios brasileiros. No momento em que nós já estamos num patamar muito rebaixado em relação ao PIB de gastos na educação, e particularmente se nós compararmos, né, com os outros países da OCDE, esses mecanismos que produzem desigualdade corroboram uma política que, a meu ver, é muito ruim em termos territoriais, que é de fechamento generalizado de escolas em todo o país, particularmente nos municípios pequenos, e isso é um problema estrutural, a meu ver, da política educacional brasileira. Um segundo ponto que, a meu ver, requer um Sistema Nacional de Educação é justamente a questão da formação de professores e da carreira dos professores. Ou nós vamos mudar a imagem do professor, ou não vamos ter mudanças substantivas na educação brasileira. E mudar a imagem dos professores significa mudar também a forma como o Estado estrutura e valoriza a carreira dos trabalhadores docentes. Nós precisamos, mais do que nunca, hoje, elevar a respeitabilidade da profissão docente. Professores são profissionais, e, sendo profissionais, devem ter uma formação universitária profissional, tal como tem os médicos, os engenheiros, e precisam ter uma estrutura de carreira que tenha referência nacional. Eu não consigo imaginar um futuro mais virtuoso para a escola pública brasileira sem nós alterarmos a questão da docência e das condições da docência. Porque aqui não basta nós olharmos também só para o resultado do PISA e de sistemas de avaliação. Porque
o bom resultado no PISA não significa que as pessoas estejam pensando adequadamente e que a escola esteja, de fato, assegurando condições para a imaginação inventiva das crianças e dos jovens. E é virtualmente impossível uma criança se apaixonar pela matemática, pela física, pela química, pela biologia, pela filosofia, se os professores também não são apaixonados pela ciência, pela cultura, pela tecnologia. O que significa dizer que, ou nós conseguimos, de fato, deslocar a situação de baixíssimo prestígio dos professores, ou, a meu ver, nós vamos manter um sistema que tem um problema absolutamente estrutural, que muitas vezes gera apagamento da figura do professor. E isso, a meu ver, é um erro muito grave. Termos mediações tecnológicas na escola é decisivo, mas a tecnologia não pode ser um instrumento de expropriação do conhecimento e do protagonismo dos professores. Não adianta dar cartilha para o professor. Não adianta estruturar cartilhas para que os professores trabalhem as competências se o professor não está criando, se ele não tem uma reflexão original, porque, dessa forma, não tem paixão na escola. E nós precisamos de paixão na escola. As crianças precisam estar apaixonadas pelo conhecimento. O outro parâmetro que, a meu ver, é muito importante também na questão da formação docente, além de ter discussão sobre a carreira, portanto, é uma política nacional de formação de professores que recoloque, inclusive, aqui é importante que as universidades públicas façam essa reflexão, inclusive como autocrítica, de que o lugar da formação dos professores nas nossas universidades, frequentemente, é um lugar de baixo prestígio. O estudante ir para uma licenciatura não é o mesmo dele ir para um bacharelado. E isso é um erro fundamental. No caso do FRJ, nós conseguimos, depois de muitos debates, estruturar o que nós chamamos de um complexo de formação de professores, que hoje compõe, inclusive, a estrutura média, como se fosse um centro da universidade, centro de ciências da saúde, nós temos o centro de tecnologia, e agora nós temos o complexo de formação de professores, para justamente manter uma maior articulação e mudar a hierarquia, enfim, do lugar da formação dos professores. Um ponto decisivo de toda essa reflexão que estamos fazendo, e não é casual que estamos fazendo no âmbito da política, de um partido político que tem compromisso com a democracia, com a igualdade social, diz respeito ao lugar da educação na própria estratégia política. Muitas vezes, as forças democráticas apresentam a educação como assim, bom, vamos defender a educação, queremos apoiar a educação, mas a educação não entra na estratégia política de mudança de correlação de forças. E vejam que nós, para mudarmos correlação de forças, estamos, obviamente, desafiados a mudar o senso comum. Porque o senso comum flutua. Se o senso comum que foi difundido no início da década de 2000 era crítico ao neoliberalismo, hoje, conforme foi salientado, de que, não, o neoliberalismo, beleza, é bom porque o privado é melhor. Então, o senso comum é cambiante, com várias determinações. E nós precisamos mudar o senso comum. A educação tem que ser parte da estratégia política, como mudança de correlação de forças. E aqui significa inserir a educação numa perspectiva de criação de uma vontade nacional popular, em que o tema da educação seja um dos temas estruturantes. Isso significa que, para pensar a educação, conforme também foi salientado pelo Paim, nós precisamos agregar vontades. É importante que nós tenhamos um Conselho Nacional de Educação mais amplo, e não como órgão de governo, mas como esfera do Estado. E, mais do que isso, que nós tenhamos um Fórum Nacional de Educação que articule estados e municípios em diversos âmbitos, para que o sentido do Sistema Nacional de Educação possa ter a organicidade que fez referência a Paim.
Se os professores, os secretários de educação não se sentirem protagonistas, a juventude não se sentir protagonista da mudança educacional, nós não conseguimos avançar. E vejam que é um desejo da juventude. Não é casual que as primeiras manifestações contra as políticas desse governo são políticas feitas pela juventude. Vamos falar sério quem estava lá. Estavam os nossos professores, beleza, estávamos, mas a massa é a juventude. São jovens. E isso é um ponto estruturante. Os jovens ocuparam escolas. Olha que gesto de amor à educação. Tivemos um movimento de ocupação. É um gesto de amor à escola. Podemos discutir se estava certo ou está errado, se a pauta é boa ou ruim, mas é uma disposição positiva em relação à escola. E nós temos que levar isso adiante. Para concluir, duas preocupações principais em relação ao orçamento, porque é um tema que nós temos que enfrentar. Depois vai vir o Abraão, né, e a Esther Beck, que vão nos ajudar também a fazer essa reflexão. Veja, nós estamos falando da necessidade de 10% do PIB. Precisamos de 10% do PIB, 680 bi. Eu estou convencido que a educação brasileira tem que mudar de escala. A Alemanha, que tem... As universidades alemãs são bem aparelhadas, os laboratórios estão bem aparelhados. Eles avaliaram que já estão exauridos, porque não tem mudança significativa há 15 anos, 10 anos, na infraestrutura de pesquisa, e vão aportar 166 bilhões de euros para modernizar os espaços educativos. Nós estamos com as universidades absolutamente degradadas, exauridas, uma depreciação no tempo de todas as nossas infraestruturas. O gasto médio por aluno, ainda que a gente chegue a 5 pontos do PIB, é de 1/3 dos países da OCDE no Brasil. É 1/3. No caso dos Estados Unidos, é 5 vezes menor o que gastamos por aluno. Então, não é verdade que o Brasil gasta tanto quanto os países desenvolvidos. Isso não é verdade. Esses países viveram uma revolução educacional, em grande parte, no século XIX e no início do século XX. O Brasil fez uma revolução sui generis, né? Florestan Fernandes mostra isso. E essa revolução sui generis, que é a revolução sem revolução, né? Gramsci usa a expressão da revolução passiva, enfim, não viabilizou o sistema nacional público de educação que nós precisamos. Então, nós precisamos mudar a ordem de grandeza. E isto é virtualmente impossível com um sistema que está organizado em termos tributários e de distribuição entre a União, estados e municípios. Nós sabemos que os professores fazem luta, greve, etc., no município e no estado, e nós sabemos também que os governadores, prefeitos, não vão conseguir resolver, porque a ordem de grandeza não permite, e nós temos que mudar a ordem de grandeza, ou seja, nós precisamos, num espaço curto de tempo, aportar algo como 300 bilhões na educação pública. É muito para o país? É muito para o país, mas, enfim, é uma estruturação de algo novo, que é a construção de um sistema nacional de educação que mantenha a dignidade, que mantenha a pujança, enfim, na capacidade de pesquisa, desenvolvimento. E isso vai abrir muitas pautas. Muitas pautas. Dois pontos para concluir, que certamente meu tempo já está estourando. Primeiro, nesse tema do financiamento, vamos ter que trabalhar a reforma tributária, mas a emenda 95 inviabiliza qualquer expectativa de futuro. Não há futuro com a emenda 95. A emenda 95 é uma contra-reforma estruturante do Estado brasileiro. E eu não tenho dúvida de que, ano que vem, se essa coalizão estiver funcionando, vão propor o fim da vinculação de recursos para a educação e para a saúde. Porque não cabe no orçamento. Então, temos um tema econômico, político, estratégico, muito importante. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, enfim, para poder concluir, diz respeito à necessidade de mudanças, enfim,
no aspecto distributivo da política educacional. Insisto aqui, nós temos que ter um novo Fundeb, que garanta um conceito de escola, e dos 2, algo, né, nós temos hoje 2,25% do PIB sendo utilizados no total do Fundeb. A União entra com 0,2%. Nós sabemos que a União tem um grosso da estrutura tributária. Então, dos 2,25% que nós aplicamos no Fundeb, só 0,2% estão vindo da União. Isso é absolutamente deformante de política, porque a União, concretamente, tem um papel coadjuvante. E, finalmente, nós precisamos pensar uma política para a educação, um Sistema Nacional de Educação, que possibilite a valorização das instituições que sejam privadas, estou falando aqui do setor privado, não mercantis. É uma aberração brasileira a existência de um setor financeiro na educação. Isso não existe em parte alguma no mundo, nessa escala. Negociação na Bolsa, controle das organizações educacionais pelos fundos de investimento, né, os private equities. Não existe isso, gente. Uma única organização, a Croton, que são fundos estrangeiros que estão controlando, tem mais alunos que as nossas 63 universidades federais juntas. Uma. Como é possível? E são essas organizações que estão educando o grosso da juventude brasileira. Então, não se trata de impedir a existência de um setor privado, mas temos que ter sabedoria de termos um sistema também privado que tenha natureza não mercantil, como são nos outros países. Porque, senão, em pouco tempo, a rigor, e vejam que a educação básica está sendo fortemente concentrada. Aliás, a própria Croton entrou agora na educação básica quando adquiriu a Somos. Então, paulatinamente, nós estamos tendo uma redução das vagas públicas, das matrículas públicas, e isso pode acelerar. Não dá para ter um sistema todo estruturado com fins de lucro, porque isso atinge produção editorial, materiais pedagógicos, enfim, que são questões que dizem respeito à natureza da escola pública como uma escola comum que viabiliza aquilo que queremos compartilhar como povo. Aquilo que reconhecemos em cada rosto humano como a sua humanidade, a sua capacidade inventiva e criadora, que é justamente a capacidade de imaginação na ciência, na cultura, na tecnologia e na arte. Então, isso é uma agenda, seguramente, da esquerda, só a esquerda pode levar essa agenda de uma forma mais profunda para a sociedade. Eu parabenizo muito vocês por estarem fazendo esse debate. Muito obrigado, tanto ao ex-ministro José Henrique Paim, como ao reitor Roberto Lerner, pelas duas excelentes conferências iniciais. Nós vamos fazer apenas uma alteração no programado, não só em função do tempo, mas também em função do voo, que já está marcado. Então, a parte de debates, nós vamos colocar para a tarde, e vamos fazer agora a primeira mesa, ok? A primeira mesa que vai ser coordenada exatamente por Márcio França, ex-governador do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer ao reitor Roberto Lerner, agradecer ao ex-ministro Henrique Paim, a contribuição que deram a esse debate, com certeza será bastante útil nas reflexões que nós haveremos de fazer nos desdobramentos, né, de um tema tão importante que o Partido Socialista Brasileiro e que a Fundação João Mangabeira iniciam no dia de hoje. Eu quero agradecer a vocês e chamar o nosso Márcio França para comandar a segunda mesa. Muito obrigado.